Minha sogra é quem organiza a ceia de Natal da família há 14 anos. Ela decide aonde cada pessoa senta. Meus 3 filhos sempre acabam na mesa das crianças, montada no porão. Enquanto isso, os filhos da minha cunhada ficam na mesa principal. Segundo ela, eles sabem se comportar melhor. No início eu deixava passar, mas este ano, minha filha mais velha de 9 anos me perguntou: por que a vovó gosta mais dos primos do que da gente? No dia 24 eram 2 da tarde. A ceia seria às 4. Peguei o celular e comprei 5 passagens para Cancún. Quando minha sogra ligou, ela perguntou onde estávamos. Mandei uma foto dos meus filhos rindo na praia. Ela disse: você destruiu o nosso Natal. Eu falei com calma. Não estraguei nada. Só garanti que meus filhos tivessem um Natal feliz. Meus filhos sempre ficaram na mesa das crianças. Não me importaria se fosse algo simples. Mas ela coloca a mesa deles no porão. Frio, com cheiro de mofo, e uma TV velha ligada em volume baixo, como se aquilo bastasse para entreter. Enquanto isso, os filhos da minha cunhada comem ao lado dos adultos, rindo das piadas que nem entendem. Quando questionei uma vez, ela respondeu que meus filhos são mais agitados, que a mesa das crianças é o lugar certo para eles. Meu marido ficou em silêncio. Sempre fica. Eu fingia que não me importava. Dizia para mim mesma que era só uma noite. Mas no ano passado, quando minha filha mais velha me perguntou por que a avó gostava mais dos primos, alguma coisa dentro de mim quebrou. Ela perguntou com os olhos cheios d'água, e eu não soube o que responder. Pensei em conversar com minha sogra, mas já sabia como seria. Ela transformaria tudo em drama, faria cara de ofendida e depois contaria para todo mundo que eu sou ingrata. Sempre foi assim. Então, este ano, decidi não repetir o papel de quem engole sapo por manter a paz. No dia 24, acordei e olhei para os meus filhos empolgados, ajudando a arrumar as malas de mentirinha, para ir à casa da avó. Me deu um aperto no peito. Lembrei do porão, da mesa fria, das risadas vindo lá de cima, enquanto eles tentavam se divertir sozinhos. Peguei o celular e abri o site da companhia aérea. Eu juro que não pensei muito. Só vi uma passagem promocional para Cancún e cliquei em comprar. 5 lugares. Aida naquele mesmo dia. Quando meu marido viu o e-mail da confirmação, achou que era brincadeira. Perguntou se eu tinha enlouquecido. Eu só disse: a gente merece um Natal feliz. Às 4 da tarde, enquanto a família devia estar se reunindo, eu estava tirando os sapatos na areia, vendo meus filhos correrem em direção ao mar. Quando o telefone tocou, eu sabia quem era. Atendi. A voz dela vinha gelada, com aquele tom de autoridade que ela usa até para pedir uma receita. Perguntou onde estávamos. Mandei a foto. Ela respondeu: você destruiu o nosso Natal. E eu disse com calma, olhando para o sorriso dos meus filhos: não estraguei nada. Só garanti que eles tivessem um Natal feliz. Eu desliguei e senti algo que não sentia há muito tempo: paz. Mas eu devia saber que nada com ela acaba assim, porque no dia seguinte, quando abri o celular, o grupo da família estava pegando fogo. Na manhã do dia 25, o sol já estava forte quando acordei. O som das ondas batendo era tudo o que eu precisava ouvir. Mas bastou desbloquear o celular para essa paz desaparecer. O grupo da família tinha mais de 80 mensagens. Minha cunhada foi a primeira a te atacar. Disse que eu envergonhei todo mundo e que a sogra chorou a noite inteira. Depois veio o sogro, tentando bancar o conciliador. Você podia ter resolvido de outro jeito. Mas o pior foi ver a mensagem do meu marido. Ele escreveu: não acredito que você me colocou nessa situação. Como se eu tivesse feito tudo sozinha. Olhei para o lado e vi ele deitado, olhando para o teto, como se quisesse estar em outro lugar. Não falou nada. Ficamos em silêncio por um bom tempo. Eu sabia que ele estava tentando entender se devia me apoiar ou se devia correr para agradar a mãe. Enquanto isso, as crianças brincavam na areia, rindo alto. Era impossível não sentir alívio por tê-las tirado daquela ceia, mas ao mesmo tempo, comecei a sentir medo. Medo do que viria depois. Eu sabia como minha sogra era. Ela não engole ofensa. Transforma em missão. E eu tinha acabado de virar o alvo principal. No almoço, meu marido finalmente falou. Disse que entendeu o que eu quis fazer, mas que a mãe dele não vai deixar barato. Falou que ela já ligou para todos os parentes dizendo que eu roubei o Natal da família. Roubei. Essa palavra ficou martelando na minha cabeça. Ele perguntou se eu não me arrependia. Eu disse que não, mas no fundo, eu sabia que parte de mim estava tremendo. Não de culpa, mas de medo das consequências. A tarde passou leve. As crianças construíram castelos de areia, e por um momento tudo pareceu normal. Até que meu marido recebeu outra ligação. Saiu do quarto para atender, mas dava para ouvir o tom da voz dele aumentando. Quando voltou,
Disse que a mãe tinha mandado uma mensagem para o pai dele dizendo que talvez não fosse mais possível manter contato enquanto ele estivesse comigo. Eu ri de nervoso. Ela realmente acreditava que podia decidir quem o próprio filho devia amar. Naquela noite, sentei na varanda do hotel e fiquei olhando para o mar. Pensei em tudo o que já aceitei calada nesses anos. Os comentários passivo-agressivos, os olhares julgadores, os convites de última hora, só para dizer que fui incluída. Eu sabia que dessa vez tinha cruzado uma linha, mas também sabia que se eu recuasse, nunca mais seria levada a sério. Quando voltei para o quarto, meu marido estava mexendo no celular. Disse que a mãe mandou uma mensagem direta para mim. Ela quer conversar quando voltarmos. Ele disse. Respondi que tudo bem, mas no fundo eu já sabia o que me esperava. Ela não queria conversar. Ela queria me colocar no meu lugar, e pela primeira vez eu estava pronta para não aceitar. Voltamos de Cancún 2 dias depois do Ano Novo. O voo pousou à noite, e o silêncio dentro do carro era sufocante. As crianças dormiam no banco de trás, com os cabelos ainda cheios de sal e areia, e eu olhava pela janela tentando adiar o inevitável. Meu marido não falou quase nada durante o caminho. Parecia dividido entre o orgulho e o medo. Eu sabia que ele amava a mãe, mas também sabia que ela o controlava desde sempre. Quando chegamos em casa, o celular dele vibrou. Era uma mensagem dela. Passe aqui amanhã, sozinho. Eu respirei fundo. Sozinho. Claro. No dia seguinte, ele foi. Voltou horas depois com o rosto fechado. Disse que ela estava decepcionada, que chorou, que disse que não reconhecia mais o próprio filho, e depois completou. Ela quer que a gente vá até lá para resolver isso de vez. Eu perguntei se ele achava que isso era uma boa ideia. Ele disse que sim. Eu sabia que ele só queria acabar com o desconforto, mas dentro de mim algo dizia que aquela conversa seria uma armadilha. Mesmo assim, fui. Quando cheguei, a casa dela estava impecável, como sempre. A mesa de jantar montada, mas sem comida, apenas como cenário. Ela sempre fez questão de transformar tudo em performance. Ela me recebeu com aquele sorriso falso, o tipo que mostra mais dentes do que afeto. Mandou eu sentar. Meu marido ficou calado, como se tivesse medo de interromper. Ela começou falando da importância da tradição, do valor da família e de como eu tinha quebrado algo sagrado. Eu ouvi tudo em silêncio. Até que ela disse que meus filhos precisavam aprender limites e que não estavam prontos para ficar com os adultos. Foi aí que perdi a paciência. Eu disse que o problema nunca foram as crianças. Era ela, que durante anos eu aceitei ver meus filhos sendo tratados como se fossem menos, que a única coisa que fiz naquele Natal foi impedir que eles crescessem achando que isso era normal. Ela ficou vermelha. Disse que eu estava colocando palavras na boca dela, que nunca fez distinção entre netos. Meu marido tentou interromper, mas eu continuei. Disse que podia enganar todo mundo, menos a mim, que ela sempre fez questão de mostrar quem mandava, e que se ela queria respeito, ia ter que começar a oferecer também. O silêncio depois disso foi quase ensurdecedor. Ela me olhou por alguns segundos, respirou fundo e disse: "Então é assim que vai ser?" Eu respondi que sim. Saí da casa dela com as pernas tremendo, mas o peito leve. Pela primeira vez eu tinha dito tudo o que precisava dizer. No carro, meu marido ficou quieto. Só depois de alguns minutos, murmurou. Ela disse que vai cortar contato por um tempo. Eu apenas balancei a cabeça. Parte de mim doía por ele, mas outra parte sentia um tipo de paz que eu nunca tinha conhecido. Enquanto dirigíamos, olhei para o retrovisor e vi meus filhos dormindo. Pensei em como aquele Natal seria o primeiro de muitos em que eles não precisariam se sentir menores. Mas o que eu não sabia era que aquele confronto ainda não era o fim, era só o começo do que viria. As primeiras semanas depois da conversa foram estranhas. A casa parecia mais calma, mas havia um tipo de silêncio pesado, como se todo mundo estivesse esperando alguma coisa acontecer. Minha sogra realmente cumpriu a promessa. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem, nem para os netos. No início, eu pensei que isso me traria alívio. E trouxe, por alguns dias. Mas depois comecei a perceber o quanto aquela ausência afetava as crianças. Minha filha mais velha perguntou se a avó estava brava com ela. Disse que não, que era só um tempo para todo mundo respirar. Mas ela não pareceu acreditar. Meu marido, por outro lado, ficou mais distante. Não brigava, não reclamava, só se calava. Passava mais tempo no trabalho, voltava tarde, evitava conversar sobre a mãe. Eu sabia que ele estava dividido e tentei entender, mas também me sentia sozinha. Um dia, encontrei ele no escritório de casa, olhando umas fotos antigas. Era um Natal de alguns anos atrás. A sogra no centro da mesa, todos sorrindo. Nossos filhos lá no fundo, quase fora do enquadramento. Ele suspirou e disse: "As coisas eram mais simples antes."
Eu quis responder que não eram, que só pareciam mais simples porque eu engolia tudo calada, mas fiquei quieta. Às vezes, o silêncio é a única forma de não começar uma guerra. As semanas viraram meses. A sogra continuava calada, mas a cunhada mandava indiretas o tempo todo. Mensagens tipo: Mamãe sente falta dos meninos, mas entende que certas mães preferem o conforto à família. Eu lia e apagava. Não ia dar a elas a satisfação da resposta. Até que um dia, a escola dos meus filhos pediu autorização para usar fotos deles numa exposição de fim de ano. Quando vi a imagem, me emocionei. Eles estavam sorrindo de verdade, não aquele sorriso forçado de Natal. Foi ali que percebi que, apesar de toda a confusão, algo tinha mudado para melhor. Eles estavam mais livres. Mas o mesmo não podia ser dito sobre meu marido. Ele começou a falar sobre dar uma segunda chance para a mãe. Disse que talvez ela tivesse aprendido a lição. Eu fiquei em silêncio, tentando não reagir, mas no fundo senti um frio na barriga. Eu sabia que ela não desistiria tão fácil. Alguns dias depois, ele recebeu uma mensagem dela. Dizia: Podemos recomeçar. Só quero ver os netos. Eu li aquelas palavras e senti o corpo inteiro tensionar. Não confiava nela, mas também não queria ser a vilã que impede uma avó de ver os netos. Passei a noite pensando no que fazer. Entre o medo de repetir o passado e a esperança de que algo pudesse realmente mudar. No dia seguinte, tomei uma decisão. Deixaria que ela visse as crianças. Mas nas minhas condições. Sem porão, sem mesas separadas, sem hierarquias. Mandei uma mensagem curta. Se quiser ver os netos, venha aqui em casa. Domingo. Almoço simples. Só a família. Demorei alguns minutos para apertar o enviar. E quando o fiz, minhas mãos estavam tremendo. Eu sabia que aquele domingo seria o verdadeiro teste. Não apenas para ela, mas para mim também. No domingo, acordei antes de todo mundo. A casa estava silenciosa. E por um momento pensei em desistir. Era mais fácil manter distância do que tentar consertar algo que sempre foi torto. Mas eu já tinha mandado a mensagem. E, de alguma forma, queria mostrar para os meus filhos que enfrentar as coisas também era uma forma de amor. Preparei o almoço simples, como prometido. Frango assado, purê, salada. Nada de toalhas bordadas ou lugares marcados. Só a mesa da cozinha. A mesma onde a gente jantava durante a semana. Meu marido ficou nervoso a manhã toda. Verificava o relógio a cada 10 minutos, como se esperasse um temporal. As crianças pareciam animadas, mas dava para sentir que estavam confusas. A vovó vai vir mesmo? Minha filha mais nova perguntou. Eu disse que sim, e tentei sorrir. Quando o relógio marcou meio-dia, o portão abriu. Meu coração disparou. Ela desceu do carro com o mesmo ar de sempre. Roupa impecável, cabelo arrumado, olhar que mede tudo antes de entrar. Trouxe uma sacola com presentes embrulhados em papel dourado. Entregou um para cada criança, sem olhar muito tempo para nenhuma delas. Ficamos alguns segundos sem saber o que dizer. Meu marido tentou quebrar o gelo, falando do tempo, da escola, de qualquer coisa que não envolvesse o Natal. Durante o almoço, o silêncio era cortado apenas pelo som dos talheres. Eu observava cada gesto dela, cada palavra escolhida com cuidado. Até que, em um momento, minha filha mais velha perguntou inocente: Vovó, no próximo Natal a gente pode ficar na mesa grande? A sala ficou muda. Ela parou de mastigar, olhou para mim, depois para a criança. Demorou uns segundos para responder. Disse com um sorriso forçado: Claro, querida. Todos vocês cresceram muito. Meu marido soltou o ar que estava prendendo. Eu também. Mas o alívio durou pouco. Depois do almoço, enquanto as crianças brincavam na sala, ela pediu para falar comigo sozinha. Fomos para a cozinha. Ela começou dizendo que não queria brigar, mas que achava injusto eu ter virado os netos contra ela. Disse que sempre fez o melhor que podia e que as pessoas interpretam tudo errado. Eu respirei fundo e falei calmamente: Eles não estão contra você. Só entenderam o que é ser tratado com respeito. Ela desviou o olhar. Ficou mexendo nos dedos, nervosa. Depois de alguns segundos, soltou: Você tirou o meu lugar na família. Aquilo me pegou de surpresa. Eu esperava acusação, não confissão. Respondi que nunca quis tirar nada dela, que só quis construir o meu espaço. Ela não respondeu. Só ficou ali, quieta, com os olhos marejados. Foi a primeira vez que vi fragilidade nela. Por um segundo senti pena. Mas também soube que aquele momento era o máximo que ela podia me oferecer. Um vislumbre do que realmente sentia, escondido por trás do controle. Antes de ir embora, ela abraçou as crianças e disse que queria tentar fazer as coisas direito. Não prometi nada, mas também não fechei a porta. Depois que ela foi embora, a casa parecia leve. Meu marido me abraçou e disse: Talvez agora tudo mude. Eu não respondi. Porque, no fundo, eu sabia que as pessoas raramente mudam de verdade.
mas às vezes mudam o suficiente para deixar de doer. E naquele dia, isso já era o bastante para mim. Nos dias que seguiram aquele almoço, eu tentei acreditar que as coisas estavam melhorando. A sogra começou a mandar mensagens curtas. Bom dia, fotos antigas, perguntas sobre as crianças. Respondi todas com educação, mas sem entusiasmo. Meu marido parecia aliviado. Dizia que era um recomeço, que a mãe estava tentando. Eu queria acreditar. Mas algo dentro de mim ainda não confiava. No início, as visitas eram rápidas. Ela vinha ver as crianças, trazia bolos, brinquedos, falava sobre a escola. Parecia mais calma, quase gentil. Mas aos poucos começaram a voltar as pequenas farpas escondidas em frases doces. Um dia, elogiou o almoço que eu fiz e completou dizendo que até parecia coisa de restaurante, não o tipo de comida que eu costumo fazer. Outro dia, disse para minha filha que as meninas da idade dela já deviam saber sentar direitinho à mesa. Eu fingia que não ouvia, mas no fundo, sentia o mesmo nó se formando outra vez. Minha filha mais velha começou a me perguntar se a avó ainda não gostava dela. Eu disse que não era isso, mas percebi que a menina já entendia mais do que eu imaginava. A sogra podia sorrir, mas as crianças sentem o que está por trás. Certo dia, ela ligou para o meu marido e o convidou para almoçar. Só vocês três, disse ela, se referindo a ele e aos meninos. Eu estava no mesmo cômodo e ouvi tudo. Ele hesitou, mas acabou aceitando. Quando desligou, me olhou meio sem jeito, como se quisesse me convencer de que era algo inofensivo. No domingo, eles foram. Fiquei sozinha em casa, arrumando as coisas e tentando não pensar. Mas quando voltaram, percebi o olhar desconfortável dele. Perguntei como tinha sido. Ele disse que tudo bem, mas a voz denunciava. Mais tarde, meu filho mais novo comentou sem querer. A vovó disse que você gosta de ficar longe dela porque se acha melhor. Meu estômago gelou. Senti aquela raiva antiga subindo de novo. Ela não queria reaproximação. Queria recuperar o controle. Quando meu marido viu minha expressão, tentou justificar. Disse que ela não quis dizer assim, que foi brincadeira. Mas eu já não conseguia ouvir. Era sempre a mesma história. Ela atacava, ele passava pano e eu virava a exagerada. Naquela noite, esperei as crianças dormirem e fui até a sala. Disse para ele que, se a mãe dele quisesse continuar convivendo, teria que entender que não ia mais me colocar como inimiga. Ele ficou quieto, mexendo nas mãos, como se estivesse pesando o que dizer. Por fim respondeu: Você está pedindo para eu escolher. Eu olhei para ele e disse que não. Quem está obrigando você a escolher é ela. Foi a primeira vez que ele não teve resposta. Nos dias seguintes, o clima em casa mudou. Ele ficou frio, ausente. A sogra parou de mandar mensagens para mim e passou a falar só com ele. Eu percebi que o jogo dela tinha voltado. Mais sutil, mais perigoso. E pela primeira vez comecei a pensar que talvez o problema nunca tivesse sido só ela. As semanas seguintes foram as mais silenciosas que já vivi dentro daquela casa. Não havia brigas, gritos, nem discussões abertas. Mas havia algo muito pior. O tipo de silêncio que vem quando duas pessoas param de tentar se entender. Meu marido falava pouco. Chegava do trabalho, jantava em silêncio e subia para o quarto. Eu fingia não perceber, mas sentia. Ele estava se afastando. Um dia, o telefone dele vibrou na mesa. Vi o nome da sogra na tela. Ele olhou para mim antes de atender, como se pedisse permissão. Falou baixo, mas o suficiente para eu ouvir. Sim, mãe, eu sei. Ela está aqui. Aquela frase, ela está aqui, me acertou como um tapa. Eu, a esposa, a mãe dos filhos dele, reduzida a uma presença incômoda dentro da própria casa. Quando desligou, ficou me olhando em silêncio. Eu perguntei o que ela queria. Ele respondeu que ela só estava preocupada. Preocupada com o quê? Perguntei. Ele hesitou. E aí eu soube que vinha algo ruim. Disse que a mãe achava que eu estava enchendo a cabeça das crianças, fazendo com que elas ficassem contra a família. Naquele momento, senti o chão sumir. Tudo o que eu mais temia estava acontecendo de novo. A narrativa dela, o papel de vítima, a manipulação. E ele acreditando, ou fingindo que não. Tentei me manter calma. Disse que o que ela estava fazendo era cruel, que estava distorcendo tudo. Mas ele só respondeu: Você podia tentar entender o lado dela também. Foi ali que percebi que estávamos em lados diferentes. Nos dias seguintes comecei a dormir mal. Ficava acordada até tarde, pensando no que fazer. Eu amava meu marido, mas estava cansada de viver em guerra por causa da mãe dele. Não queria que meus filhos crescessem vendo isso. Uma mulher que precisa se calar para manter um casamento. Um sábado à noite, enquanto eu dobrava roupas, minha filha de 9 anos entrou no quarto e disse:
Mamãe, o papai falou que a vovó está triste porque você não gosta dela. Senti a garganta fechar. Sentei na cama e puxei minha filha para perto. Disse que não era verdade, que às vezes os adultos se machucam e não sabem pedir desculpa. Ela me olhou séria e perguntou: Mas quem vai pedir primeiro? Eu não soube o que responder. Naquela noite, fiquei olhando meu marido dormir e percebi que, por mais que eu ainda o amasse, algo dentro de mim tinha mudado. Não era raiva, era cansaço. Um tipo de paz amarga que aparece quando você finalmente entende que talvez precise ir embora para se reencontrar. Comecei a pensar no Natal que viria. Faltavam meses, mas já dava para sentir o peso da lembrança. Será que eu teria coragem de repetir tudo outra vez? Eu não sabia a resposta, mas sabia que, se nada mudasse, aquele Natal seria o último em que eu fingiria que estava tudo bem. Com o tempo, percebi que a distância entre mim e meu marido não era mais um vazio, era um muro. A gente se falava sobre o básico: as crianças, as contas, o jantar. Mas qualquer assunto que envolvesse a mãe dele era um campo minado. Mesmo assim, ela encontrava maneiras de continuar presente. Mandava mensagens direto para os meus filhos. Perguntava se eles sentiam falta da casa da vovó. Mandava fotos antigas dos natais passados com todos sorrindo. Menos nós, lá no fundo, na mesa do porão. Minhas mãos tremiam cada vez que eu via uma dessas mensagens. Não por raiva, mas porque parecia que ela tentava puxá-los para um lugar onde eu nunca seria bem-vinda. Um dia, recebi uma ligação da professora da minha filha mais velha. Ela disse que a menina andava distraída, que parecia triste. Quando perguntei o motivo, minha filha respondeu que a vovó disse que, se a mamãe gostasse da família, a gente passaria o Natal junto. Aquilo me destruiu por dentro. Eu tentei ser forte na frente dela, mas quando fechei a porta do quarto, chorei em silêncio. Era como se eu estivesse lutando uma guerra que ninguém via. Confrontei meu marido naquela noite. Mostrei a mensagem da escola, contei o que nossa filha tinha dito. Ele ouviu em silêncio, com o olhar perdido. Depois de um tempo, disse apenas: Ela é velha, às vezes fala sem pensar. Velha. Como se isso justificasse anos de manipulação. Foi ali que percebi que eu estava sozinha. Não importava quantas provas eu mostrasse, ele sempre daria um jeito de proteger a mãe. Nos dias seguintes, comecei a pensar diferente. Não mais em como consertar, mas em como sobreviver. Parei de esperar que ele escolhesse um lado. Comecei a guardar dinheiro, rever meus planos, pensar em mim. Mas o destino parece gostar de testar quem finalmente cria coragem. Naquela semana, minha cunhada anunciou que faria uma reunião de família em homenagem ao aniversário da sogra. Mandou mensagem no grupo dizendo que esperava que todos comparecessem, inclusive quem andou afastado. Meu marido leu em voz alta e ficou me observando. Esperava uma reação, mas eu apenas disse: Pode ir, eu não vou. Ele tentou argumentar. Disse que era importante, que talvez fosse a hora de deixar o passado para trás. Mas eu já tinha deixado. Só que ele ainda não entendeu que eu não queria voltar para ele. No dia do aniversário, ele foi sozinho com as crianças. Eu fiquei em casa, sentada na sala, tentando não imaginar o que estavam dizendo de mim. Quando eles voltaram, vi no rosto dele que algo tinha acontecido. As crianças pareciam tensas. Perguntei se estava tudo bem, e ele apenas disse: Ela não quer mais que você vá à casa dela. Eu ri. Um riso curto, sem graça, como se ela precisasse proibir algo que eu já tinha decidido sozinha. Mas o que ele disse em seguida me gelou por dentro. Ela quer que os meninos passem o Natal com ela. Sem você. Senti o estômago se contrair. Não respondi. Só levantei e fui pro quarto. Fechei a porta, sentei na beira da cama e fiquei olhando pro chão por um bom tempo. Eu sabia que aquele pedido não era só sobre o Natal. Era sobre poder. E eu não ia entregar meus filhos para provar que sabia me calar. Naquela noite, quase não dormi. Fiquei deitada ouvindo o som do relógio na parede, tentando entender como alguém podia achar normal pedir para uma mãe ficar longe dos próprios filhos no Natal. Mas o pior não era o pedido em si. Era o fato de o meu marido não ter dito não na hora. Na manhã seguinte, tentei agir como se nada tivesse acontecido. Fiz o café, arrumei as crianças para a escola, beijei cada uma antes de saírem. Mas dentro de mim, tudo queimava. Quando ele desceu para tomar café, eu já sabia que precisava falar. Perguntei se ele achava certo o que a mãe dele tinha dito. Ele demorou para responder. Tomou um gole do café, olhou para mim e disse: Ela só quer passar um Natal com os netos, sem brigas. Eu ri de incredulidade. Sem brigas? Ela quer apagar a mãe deles da mesa e você acha isso normal? Ele abaixou os olhos e disse que não queria escolher, mas ele não percebia que, ao ficar em silêncio, já estava escolhendo. Passei o dia inteiro em alerta, sentindo um peso no peito. A cada mensagem que chegava no celular,
achava que era dela. E quando chegou, à noite, senti o corpo inteiro travar. Era curta. Se você realmente ama seus filhos, vai deixar que eles tenham um Natal em paz. Eles sentem falta da família. A palavra família me deu náusea. Como se eu não fosse parte dela. Mostrei a mensagem para o meu marido. Ele leu, respirou fundo e disse: talvez seja melhor deixar eles irem por um dia, só para ela ver. Foi nesse instante que percebi que estávamos em lados opostos. Não dava mais para fingir que estávamos lutando juntos. Disse a ele que não permitiria. Que enquanto nossos filhos fossem pequenos, ninguém os afastaria de mim. Ele tentou argumentar, dizendo que eu estava exagerando, que era só um dia, mas eu via nos olhos dele. Não era só um dia, era o começo de algo pior. Nos dias seguintes, a tensão cresceu. Ele mal falava comigo, e as crianças começaram a perceber. Minha filha mais velha me perguntou se o pai ia morar com a vovó. Quase desabei ali mesmo. Na sexta à noite, ele chegou mais tarde que o normal. Disse que tinha passado na casa da mãe. E completou: ela acha que você está me afastando de todo mundo. Eu respirei fundo e disse: não, estou tentando te manter perto do que realmente importa. Ele não respondeu. Só pegou o casaco e saiu para o quintal. Ficou lá, no escuro, por quase uma hora. Quando voltou, parecia decidido. Eu vou levar as crianças no dia 24, ele disse. Não gritou. Não explicou. Só jogou a sentença no ar e esperou minha reação. Por um instante pensei em implorar, mas algo dentro de mim se recusou. Olhei para ele e disse com a voz firme: se você sair com eles, não precisa voltar. O silêncio que se seguiu foi sufocante. Ele ficou parado, me olhando como se não acreditasse no que ouviu. Depois subiu as escadas sem dizer uma palavra. Naquela noite, dormimos na mesma casa, mas parecia que vivíamos em mundos diferentes. E pela primeira vez, comecei a aceitar que talvez o nosso casamento tivesse acabado, não por falta de amor, mas por falta de coragem. O dia 24 chegou mais rápido do que eu queria. A casa estava diferente. Silenciosa, tensa, com aquele tipo de paz que vem antes de uma tempestade. As crianças acordaram animadas, perguntando sobre os presentes, o jantar, as luzes. Fiz o possível para manter o clima leve, mas dentro de mim o medo crescia. Eu sabia que, a qualquer momento, ele tomaria uma decisão, e que, seja qual fosse, nada voltaria a ser igual. Meu marido passou a manhã quieto. Arrumava as coisas, respondia mensagens, evitava me olhar. Quando as crianças saíram para brincar no quintal, ele veio até mim e disse: ela quer que eu leve ele só para jantar. Prometeu que traz de volta antes da meia-noite. Olhei para ele em silêncio. Era como se eu estivesse diante de um estranho. Perguntei: você confia nela mais do que em mim? Ele demorou para responder. E o silêncio dele foi tudo o que eu precisava ouvir. Fui até o quarto, peguei a mala que já estava pronta há dias, meio escondida, meio negada, e coloquei no chão da sala. Ele me olhou confuso. Vai aonde? Respondi. Pro único lugar onde meus filhos vão passar o Natal comigo. Peguei o celular e chamei um carro. Enquanto esperava, chamei as crianças. Disse que íamos sair, que ia ser surpresa. Elas se animaram, correram para pegar os casacos. Meu marido tentou intervir. Você tá fazendo o quê, meu Deus? Olhei para ele e disse, sem elevar a voz, protegendo o que sobrou da gente. Ele tentou argumentar, mas as crianças já estavam na porta, empolgadas. Quando o carro chegou, fechei a mala e saí. Ele ficou na escada parado, sem dizer nada. No caminho, o motorista perguntou para onde ir. Eu ainda não sabia. Pedi para dirigir até a praia. A mesma de Cancún, só que aqui, perto, com o vento frio e as ondas pequenas. As crianças correram na areia, rindo. E ali, olhando para elas, entendi que o Natal não era um lugar, era um sentimento. Peguei o celular. Tinha 10 chamadas perdidas dele. Uma mensagem curta. Você destruiu o nosso Natal. Sorri de leve. Era quase a mesma frase que a mãe dele tinha dito 2 anos antes. E pela primeira vez, entendi o que realmente significava. Quando alguém se recusa a viver sob controle, os outros chamam isso de destruição. Mas para mim, era liberdade. Naquela noite, comprei uma pizza simples, acendi algumas velas e deixei as crianças abrirem os presentes. Elas riram, se sujaram de chocolate e eu fiquei observando, cansada, mas em paz. Pensei em tudo que perdi, em tudo que deixei para trás, e percebi que, apesar da dor, eu tinha feito o certo. Porque um Natal de verdade não é sobre tradição, nem sobre aparência. É sobre amor. E amor, às vezes, é ter coragem de ir embora.